Saudações a você, meu irmão, minha irmã, que chega aqui no nosso canal da Escola Franciscana de Teologia, que sempre busca inteirar você, atualizar você, aprofundar você em temas significantes, tanto na espiritualidade cristã, na vida da igreja, na espiritualidade franciscana e outros temas que vão surgindo. Nós estamos começando hoje uma série de 3 vídeos em comemoração a um documento muito importante, que é a Evangelii Gaudium, que agora, em novembro, faz 10 anos. É propriamente um documento que marca como que um documento de um plano de trabalho do Papa Francisco, um programa de governo do Papa Francisco. Então, da Evangelii Gaudium, depois nós vamos ter muitos frutos, muitos desdobramentos que nós vamos ver, né, na semana seguinte. Então, para a gente não deixar passar em branco, né, estes 10 anos, é que nós vamos dedicar 3 dias para aprofundar e relembrar um pouco. Não é uma introdução propriamente como se você não tivesse lido. Eu espero, com sinceridade de coração, que você já tenha lido, aprofundado, participado de cursos de formação, rodas de conversa, enfim, que o texto da Evangelii Gaudium não lhe seja estranho. Afinal de contas, já se passaram 10 anos. O Papa Francisco foi eleito no dia 13 de março de 2013, e Evangelii Gaudium sai em novembro daquele mesmo ano. Ela é fruto do sínodo. Nós estamos agora no processo sinodal, né? Terminou agora há pouco a primeira fase do sínodo presencial em Roma, e Evangelii Gaudium também é fruto de um sínodo sobre a nova evangelização. Então, vamos aprofundar um pouco sobre isso. Então, o sínodo, naquele momento, ele fora convocado pelo Papa Bento XVI, mas com o processo de renúncia, ele não escreveu propriamente a exortação apostólica, que geralmente sai, né, após o sínodo. Evangelii Gaudium não recebe propriamente o título de exortação apostólica pós-sinodal, mas a gente sabe que o teor é isso que nós chamamos de nova evangelização. Então, essa ideia de um Papa que quer se colocar na esteira de uma igreja em saída. Todo mundo já escutou essa expressão, esse jargão que foi criado, né? E toda essa questão da missionariedade da igreja, enfim. Então, estamos aqui nesses 3 encontros. Te convido a fazer esse caminho conosco para poder aprofundar, né, nesse primeiro documento do Papa Francisco e avaliá-lo agora à luz desses 10 anos. Bom, o tema, então, o título, né, do documento é assim: Evangelii Gaudium. Bom, o tema é sempre em latim, né, na maioria das vezes, com algumas exceções. Por exemplo, Querida Amazônia saiu em espanhol. Querida Amazônia, por mais que a gente leia tranquilamente a mesma coisa em português, mas em espanhol. E em outros, Laudato Si, por exemplo, né, em italiano, né, mas, no mais das vezes, os documentos pontifícios saem em latim, né? Já tivemos documentos em alemão, por exemplo, Mitbürgerlichen Sorge, que era um documento sobre a Segunda Guerra, né? Não abbiamo bisogno, que é um documento também sobre a Segunda Guerra Mundial, mas, no mais das vezes, é em latim. Evangelii Gaudium significa a alegria do Evangelho. Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. O que significa exatamente isto? Que toda esta perspectiva do Evangelho, da evangelização, não pode mais ser compreendida com aquela mesma mentalidade que nós tínhamos de um tempo atrás,
como se fosse aquele primeiro anúncio. Nós não estamos mais na dimensão do primeiro anúncio. Resta-nos saber, então, como evangelizar, como anunciar o evangelho atualmente, nos nossos tempos, tempos urbanos, tempos de globalização, né, em que a igreja já se habituou com o Concílio Vaticano II, enfim, você tem todo um contexto diferenciado, né? Então, publicado propriamente no dia 24 de novembro de 2013. Como é que nós vamos dividir a temática para estes 3 dias? Hoje, eu te convido para este momento de introdução geral, vamos dar assim um sobrevoo naquilo que Evangelho em Gaudium apresenta, e vamos folhear um pouco os capítulos. Então, são 5 capítulos, e vamos, assim, mais ou menos, que ter uma ideia geral a respeito disso. Na semana que vem, nós teremos as principais temáticas, ou seja, quais são as principais ideias, os principais enfoques, as principais insistências do Papa Francisco ao tratar da evangelização nos nossos tempos. E, por fim, nós vamos fechar o nosso itinerário pensando nos desdobramentos da Evangelho em Gaudium. Então, há alguns acenos, como eu disse, ela é considerada um pouco um plano de governo, né? Então, muitas coisas que vieram depois, ao longo dos 10 anos de magistério do Papa Francisco, ao longo desses 10 anos, nós tivemos, então, alguns desdobramentos. Por exemplo, a gente já tem alguns prenúncios da Laudato Si, já temos prenúncios da Fratelli Tutti, já temos prenúncios da Economia de Francisco, da Amoris Laetitia e tantas outras coisas. Então, vamos ver como é que, neste ovo que foi a Evangelho em Gaudium, como é que desabrocharam todos esses frutos, esses filhos da exortação Evangelho em Gaudium. Tudo bem, vamos lá então. Aperte os cintos e para nós começarmos então a rememorarmos, não é nem aprofundar assim, como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo alguma coisa do gênero, de forma alguma, né? Fruto de um sínodo sobre nova evangelização. Então, nós não estamos mais no horizonte daquele primeiro anúncio do evangelho, por exemplo, quando os missionários chegaram aqui e nós não sabíamos nada a respeito da fé cristã, não sabíamos do evangelho de Jesus, etc., né? Não se trata mais disso, né? Mas dos desafios de viver uma fé engajada em nossos tempos. Meu irmão, minha irmã, o negócio é o seguinte: essa temática da nova evangelização, isso já vinha desde os tempos do João Paulo II. E, basicamente, o contexto era muito da Europa. O que se entendia aqui e qual era a pedra no sapato? Era o seguinte: nós sempre pensamos a evangelização como se a finalidade última da evangelização fosse, por exemplo, a administração dos sacramentos, porque assim você teria um processo pleno de inserção da pessoa na vida da comunidade. Então, se a pessoa não for batizada, a gente batiza, se não fez primeira comunhão, a gente faz, se não foi casada na igreja, a gente casa, enfim, né? A gente resolve o processo evangelizador, culminando com a administração dos sacramentos. A questão toda que se apresenta é assim: não é esta a questão. Por quê? Porque a pessoa já está batizada, já fez primeira Eucaristia, já fez crisma, já está casada na igreja. Então, o que a gente poderia supor? Ora, se todo o processo de iniciação cristã já está resolvido, se ela já está, inclusive, casada na igreja, só falta agora, né, os ritos fúnebres, é óbvio
que se ela tem todos os sacramentos, ela está inserida na vida da comunidade. E é aqui que a jurupoca pia, porque a gente percebe que não. Então, por algum motivo, ou por alguns motivos, esta pessoa que passou pelo processo de iniciação cristã, passou pela recepção dos sacramentos, não tem uma vivência plena de participação da vida da comunidade. Então, aquilo que a nova evangelização se propõe é o seguinte: então, nós devemos nos interrogar a respeito disso. Então, nós teremos dois públicos, mais ou menos, né? Um público é este que está, digamos, afastado da igreja. Então, por mais que eu tenha os rudimentos da fé, eu não participo da igreja. Vou à missa muito de vez em quando vou, né? Mas não tenho propriamente uma vivência eclesial. Hoje em dia a gente diz muitas vezes daquele famoso católico não praticante, né? Esse é um primeiro sujeito. O segundo sujeito é aquela que está sentada no banco da igreja, às vezes sentada no primeiro banco da igreja. Mas a gente descobre que aquela pessoa que comunga, faz novena, participa de alguma pastoral, está ali na igreja sempre, a gente percebe que aquela pessoa, apesar de tudo isso, não é propriamente cristã. Mas como assim? Parece um grande contrassenso, né? Como assim aquela pessoa que participa tanto da vida da comunidade, ela nem sempre é cristã? Ora, porque não é tão simples assim, né? Porque participar da vida da comunidade e de pastorais e de rezar terço, e adoração do Santíssimo, fazer novena, participar de procissão, nem sempre corresponde a uma integração com a missão, com o projeto, com a vida de Jesus. Então, é ser, agir, praticar as coisas do modo de Jesus. Então, é aquilo que a teologia muitas vezes nos chamava a atenção, que muitas vezes as pessoas são muito católicas e pouco cristãs, porque elas têm uma prática católica, mas nem sempre isso corresponde propriamente aos ideais evangélicos, né? Então, muitas vezes as pessoas têm falas, comportamentos, atitudes que não têm nada a ver com o evangelho, por mais que sigam propriamente os princípios fundamentais da fé católica. Ou seja, é bastante... bota a gente para se questionar, né? Como é que funciona um negócio desse. Mas, então, essa ideia de nova evangelização vai ter esse público, né, externo, vamos dizer assim, está meio afastado, mas também de esse pessoal que está indo à missa, está indo na comunidade, mas que nem sempre pode ser propriamente considerada cristã. Como eu lhe disse, é um plano de governo de Francisco. É como se os próximos anos, né, então já se passaram 10, né, eles seriam mais ou menos pautados, como se fosse aqui um esboço de muita coisa que viria depois. O Papa tinha consciência de todas as coisas que viriam depois? Talvez não, né? E eu acredito que não. Ou seja, passados anos foram se impondo, né? E o Papa foi percebendo, né, na liderança da Igreja, algumas ocasiões, alguns temas, algumas provocações que talvez naquele momento inicial ele não tivesse plenamente tanta consciência, coisa mais normal do mundo, né? Mas então isso nós vamos ver na próxima semana, né? Essa ideia. Algumas curiosidades para você ficar sabendo. Primeiro Papa que não participou do Concílio Ecumênico Vaticano II. O concílio foi de 62 a 65. E o Papa Francisco não estava ainda na lista dos padres conciliares, né? Como foram, por exemplo, Paulo VI, o Bento XVI, o
o João Paulo I, o João Paulo II, né? Então, toda essa lista de papas anteriores participaram do concílio, viram todas aquelas reflexões, as mudanças, né, as tensões, porque não pensem que todo mundo no concílio estava unânime, claro que não, né? Mas então, esses papas anteriores, até o Bento XVI, eles participaram, né, dessa dinâmica conciliar. O Papa Francisco é o primeiro que não estava em Roma naquelas ocasiões, né? Porque ele não tá, ele é mais novo do que isso, né? Aqui tem uma tradição na história da igreja, sobretudo quando a gente fala de missionariedade, evangelização, nós sempre pensamos a partir, muitas vezes, do continente europeu, que era o continente que enviava missionários. Nós aqui mesmo recebemos congregações, né, de diversas partes do mundo, né? E, sobretudo, europeus. Então, muitas vezes se dividiu o globo, o mapa, né, da Terra, entre países cristianizados, que seriam aqueles em que a fé já chegou, já tem uma vivência da igreja, já tem uma instituição eclesial, enfim, né, países cristianizados, e países de missão. Então, propriamente, os países cristianizados não são países de cristãos. Desculpa, não são países de missão, né? Países de missão é onde a mensagem evangélica ainda não chegou, ou que está sendo feito aquele primeiro anúncio. Como eu lhe disse, agora a gente percebe que não é mais isso. Não estão mais naquele primeiro anúncio, né? Mas a gente percebe que os países cristianizados são também lugares de missão, né? Ou mesmo quando a gente pensa o missionário, a missionária, muitas vezes a gente pensava em África, pensava em Amazônia, em Nordeste, e agora a gente assume a missionariedade onde a gente está, né? Na cidade onde eu estou, no bairro onde estou, nesta família, né? Nesta vivência da vida da comunidade, enfim, não lá, mas aqui, né? Bom, Evangelii Gaudium surpreendeu em vários sentidos, mas uma das coisas que é interessante é porque cita muitas conferências episcopais. Isso não é comum em documento de igreja. Então, cita conferência episcopal aqui da América Latina, cita a CNBB, cita documentos dos Estados Unidos, da África, de lugares da Europa, enfim. O Papa tem essa intuição de que a igreja não pode ser reduzida a este ou aquele continente. É preciso pensar a igreja presente no globo terrestre. Ao longo desses 10 anos, a nomeação, por exemplo, dos cardeais vai mostrando cada vez mais como o Papa é atento a uma noção global da igreja, né? Não mais para ter, por exemplo, um cardeal, é preciso ter uma arquidiocese muito grande, uma presença católica muito forte, muito vibrante. O Papa Francisco tem mostrado que não, né? Às vezes nomeia umas pessoas lá do fim do mundo, como ele costumava brincar ao ser eleito, né? E o Papa também, na Evangelii Gaudium, cita autores não papas. Ou seja, tem um dito na eclesiologia que Papa só cita Papa, né? Como disse o meu predecessor, né? E aí fica citando 2, 3 papas para trás, né? Mas não propriamente com essa ideia de valorização de autores, pensadores, teólogos, que não são propriamente papas. Lembrem-se, por exemplo, né, que ele cita não só teólogos, né, mas também, né, lá pelas tantas, ele citou Vinícius de Moraes, lembrem disso, né, na Fratelli Tutti. Então, essa ideia de que ele recorre à tese do Papa propriamente de um teólogo italiano radicado na Alemanha, que se chamava Romano Guardini, né, ele o cita
bastante, né? E então, com Francisco cai essa ideia de que Papa só cita Papa. Agora, nós vamos ter, com relação à missão, uma noção não só geográfica, como eu dizia, né? Não vamos pensar só em África, Ásia, Amazônia, Nordeste, sei lá o quê, mas a ideia agora é relacional. Teve um ministro-geral nosso, né, da Ordem dos Franciscanos, que dizia que a ordem deveria se endereçar a relações existenciais. Então, relação. Então, onde houver duas pessoas, então ali é espaço de missão, né? Então, não é mais uma noção de geografia, mas é onde se estabelecem relações humanas e humanizadoras. Ali é espaço de missão. Quem trabalhou muito isso na eclesiologia é um teólogo francês chamado Yves Congar, né? Os destinatórios fundamentais da Evangelii Gaudium, e todo o magistério do Francisco, depois a gente vai perceber isso ao longo desses 10 anos, né, são os pobres. Ou seja, ele tem, de fato, um carinho, uma predileção, uma preocupação em acolher os pobres na igreja. Como é que começa Evangelii Gaudium? Vamos lá. Capítulo 1, número 1. Porque aqui é a grande introdução, vamos dizer assim. É aqui que o Papa apresenta a que veio, né? Os documentos pontifícios, em geral, 99%, vão começar com o título do documento. Então, se Evangelii Gaudium significa a alegria do Evangelho, é assim o título do documento. Então, olha a beleza que é este primeiro parágrafo. Aqui eu separei em 2 blocos, mas é uma coisa só, tá bom? A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria, indicar caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. Vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. Primeiro, o evangelho com alguma coisa, alguma dinâmica, com a possibilidade de preencher o coração, e não só isso, a vida inteira. Então, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é se o evangelho de fato me preenche, se o evangelho me faz ter uma vida plena, feliz, saudável, né? Com os olhos brilhantes, sorriso nos lábios, me faz acordar disposto de manhã, me leva ao encontro das pessoas. Ou seja, o evangelho enche. Significa, não tem espaço para mais nada na minha vida que não seja o evangelho. Está cheio. Se aqui, né, nessa caneca, ela está realmente cheia, eu te digo, não cabe mais nada. Por quê? Porque o evangelho já preencheu toda. Agora, se houver espaço, se o evangelho não completar tudo isso aqui, aí sim poderá haver espaço para outras coisas que não sejam o evangelho. Mas o evangelho, ele tem essa potência, né, de preencher a nossa vida. Agora, o deixar-me salvar por Jesus, ou seja, não adianta só Jesus querer, se não houver da minha parte uma demonstração vocacional de resposta ao evangelho, né? Então, Deus propõe, Deus me convida, e eu topo, eu respondo sim, aqui estou. Se isso acontece, se eu me deixo salvar por ele, eu me liberto de algumas coisas. Primeira delas, o pecado. Pecado
é, antes de tudo, uma ruptura, né? Ele tem a capacidade de me fazer romper com o projeto de Deus, romper com as minhas relações humanas. Então, lembra que a missão é, antes de tudo, relacional, né? O pecado, ele me coloca no centro de mim mesmo, ou seja, eu fico pensando numa maneira egocêntrica, individualista, só em mim, eu sou o último critério, né? Não liberta a pessoa para novas relações, novos projetos, empenhar-se em prol das outras pessoas, não, né? Então, Jesus me liberta do pecado. 2, me liberta da tristeza. Olha só que bacana, gente, porque lá embaixo ele vai falar que essa nova evangelização deverá ser feita com alegria. Um detalhe, muitas vezes nós pensamos o seguimento de Jesus, o compromisso com a igreja, né, o empenhar-se pelo evangelho, como uma coisa pesada. É preciso responsabilidade, compromisso, é uma coisa, né, dura. E nós fomos muitas vezes evangelizados assim, né, com uma dureza, como se a vida cristã fosse para poucos. É um cheirozinho de jansenismo, né, que nos impregnou muito aqui no Brasil, sobretudo em Minas Gerais. O Papa está dizendo o contrário, né? Contrário, ou seja, o evangelho, antes de tudo, ele tem que planificar a nossa vida. Então, com isso, a tristeza fica para fora, né? E prevalece um ambiente de alegria. Não é uma alegria, digamos, alienada, um bobo alegre. Não. É porque, de fato, eu sinto um gosto por Jesus. Eu sinto um gosto em fazer parte da igreja. Para mim é prazeroso, é gostoso estar contado entre os discípulos de Jesus. Depois, o vazio interior, que, como eu disse, o evangelho preenche a vida. Então, né, hoje em dia é um tema terrível, né, essa ideia de pessoas com um grande vazio interior, muitas vezes ocasionando sintomas de depressão, de angústias profundas. Então, é preciso ter um olhar muito atento, muito cuidadoso para com essas tristes realidades. Depois, isolamento. Então, o evangelho não significa ruptura, de forma alguma, né? Evangelho é relação, evangelho é vida plena, vida boa, vida bonita, né? Então, com Jesus Cristo, renasce sem cessar, ou seja, uma fonte que não cessa de alegria, de exultação, de vida plena. Eu quero, então, convidar aos fiéis para uma nova etapa evangelizadora, baseada, recheada de alegria. E isso vai ser o meu plano de governo para os próximos anos. Como é que Evangelho em Gaudium está dividida? Isso que nós vamos passar agora, né? Então, são 5 capítulos, dizendo assim, primeiro, a transformação missionária da igreja. Então, nós vamos ter que virar uma chave para pensar a questão não só em termos de ir a um lugar longe, para assim nós sermos considerados missionários, missionárias, mas entendermos a coisa assim como o Yves Congar pensou, né, no nível relacional, e entender que isso é uma missão constante da igreja. É o ser da igreja, é ser missionário. Ou a igreja é missionária ou não é. O documento de Aparecida já dizia essa ideia do discípulo missionário, como sendo quase que uma palavra só, né? Depois, na crise do compromisso comunitário, porque nem tudo são flores. Nós temos um problema aqui em pensarmos no coletivo, não só dentro da igreja, mas na sociedade como um todo, né? Cada um para si, cada um querendo mais lucro, cada um querendo o seu, né? E esquecendo dessa noção do bem comum, né? Esquecendo do compromisso comunitário. Depois, 3, anúncio do evangelho. Aqui, basicamente, o Papa vai debruçar-se sobre a maneira como nós, dentro da igreja, temos anunciado o evangelho.
Então, ele vai, por exemplo, uma das grandes insistências será os nossos aspectos litúrgicos, né? Então, como é que dentro das nossas liturgias nós temos evangelizado, né? Depois, 4, a dimensão social da evangelização. Ou seja, se o capítulo 3 fala de uma noção interna da igreja, o capítulo 4 fala assim, mas não podemos reduzir a evangelização simplesmente a uma dimensão interna. Nananina, não. Né? Nós temos toda uma dimensão evangelizadora que se dá para fora das paredes da igreja. Então, os muros da sociedade como um todo. Né? Então, nós não somos chamados simplesmente a ter muita gente dentro da igreja. Tá, mas e o testemunho propriamente nas questões sociotransformadoras da sociedade? Como é que está? O nosso contato com o mundo dos pobres, como é que está? E, finalmente, Evangelizadores com o Espírito é o 5º capítulo, em que ele vai dizer que esta evangelização deverá ser pautada, recheada, azeitada, iluminada pela espiritualidade. Ou seja, pela vida de oração, em contato com o Senhor Deus, não simplesmente um fazer por fazer, mas é preciso parar, rezar, discernir, tanto eu, pessoalmente, como nós, como comunidade. Capítulo 1, então, trata da transformação missionária da igreja. Os subtítulos são assim: uma igreja em saída. Epa, isso aqui, ao longo desses 10 anos, talvez tenha sido o jargão que a gente mais escutou. Porque tem que ser uma igreja em saída. Muitas vezes o problema todo na igreja, sociedade em geral, né, é que a gente se habitua com expressões, né? E nem sempre essas expressões se repercutem na prática, né? Então, o que significa de fato esse negócio de ser uma igreja em saída? Né? Sair de onde para onde? Que história é essa? Né? Então, aqui era justamente a ideia que o Papa provocava, era para que nós não nos acomodemos. Né? É uma atitude de alguém que sai, mas não sai como fuga, sai em direção a, né? Direção às pessoas, direção às causas, e por aí afora vai. Para isso é que o Papa gosta de alguns neologismos, né? A criação de palavras, então ele fala do primeirear, ou seja, agir primeiro. Ou seja, não esperar os outros chamarem para depois a gente ir. Não, toma iniciativa. Vai, enfia a cara. Né? Para envolver-se, para acompanhar, para frutificar e para festejar. Ou seja, sujar as mãos. Em outros momentos ele vai dizer assim. Né? Uma pastoral em conversão, isso é inevitável, a partir do evangelho, né? Uma missão que se encarna nas limitações humanas, afinal de contas nós somos humanos, não somos anjos, mas isso é muito concreto, e, finalmente, uma mãe de coração aberto. Essa mãe é a igreja. Então, eu tenho de pensar a igreja como mãe. É uma casa da mãe, que cabe todo mundo, todas as preferências, né? Então, é plural, né? É um coração de mãe. Então, assim ele pensa a igreja. Capítulo 2, então, na crise do compromisso comunitário. Como eu dizia, nem tudo são flores. Então, muitas vezes, essas noções do coletivo nos nossos tempos têm ficado muito a desejar. Né? Então, nós estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais egocentrados. Então, é preciso notar que o evangelho tem de penetrar em outras instâncias para a criação de um mundo melhor. Aí ele toca em alguns temas importantes. Por exemplo, uma economia de exclusão, a idolatria do dinheiro, que o dinheiro deve governar e não servir. Desculpa, o dinheiro não deve governar, mas sim servir. Desigualdade que gera violência, desafios culturais, enculturação da fé, culturas urbanas, enfim. Ou seja, aqui ele está muito pautado na dimensão sociopolítica.
né, econômica, né, de um mercado, de uma economia que exclui. Claro que aqui, depois, anos mais tarde, 7 anos depois, mais ou menos, daqui vai vir a experiência do movimento da economia de Francisco e Clara. Não há uma economia de exclusão, mas aquilo que nós temos deve ser posto em comum em favor de todos, enfim. Né? A segunda parte desse documento, então, as tentações dos agentes pastorais. Porque, olha só, a primeira parte são os desafios do mundo e a segunda parte dentro da igreja. Então, não é só para a gente dizer que lá fora tem o problema e aqui dentro está tudo bem, ou vice-versa, mas é preciso olhar, né, tanto lá fora como aqui dentro da igreja também, como é que as coisas estão, se é que a gente pode fazer essa separação. Né? Tudo bem, vamos lá. Uma espiritualidade missionária, não há uma assédia egoísta. Assédia é preguiça, é o comodismo, há um pessimismo estéril. Pessoas que só puxam para baixo, que acham que tudo vai dar errado, nada vai funcionar, nada presta, ninguém quer nada com nada. Para com isso, isso é uma grande tentação. Né? Então, novas gerações geradas por Cristo, um problema danado, que é o mundanismo espiritual, quando eu faço as coisas achando só para aparecer, só para me mostrar, e que nada de Deus, de espiritualidade, isso não tem nada. Né? Não há guerra entre nós, ou seja, muitos conflitos dentro da igreja, né? Pessoas que querem ser mais do que as outras, querem aparecer mais do que as outras, querem mandar mais do que os outros, enfim. Capítulo 3, o anúncio do evangelho. Aqui, então, repara como agora nós vamos nos centrar forças nas dimensões internas da igreja. Todo o povo de Deus anuncia o evangelho. Opa, isso aqui é uma novidade. Por quê? A mentalidade antiga via que o missionário, a missionária, era aquela pessoa que vinha de fora, de longe, né? Geralmente um padre, uma freira, né? Muito distante. Não era papel dos leigos, por exemplo. Né? Então, aqui, olha só, todo o povo de Deus, então, evidentemente, uma eclesiologia muito forte no Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, né? Anuncia o evangelho. Um povo para todos, um povo com muitos rostos, ou seja, plural, somos discípulos missionários. Isso aqui cheira diretamente documento de Aparecida. Claro que sim. A força da piedade popular, que muitas vezes a igreja viu com desprezo, mas as conferências episcopais latino-americanas sempre tiveram um olhar muito carinhoso a respeito disso, de pessoa a pessoa, olha o aspecto relacional, carismas a serviço da comunhão evangelizadora, mais uma vez, é plural a coisa, tem vários carismas, tem várias culturas, vários pensamentos, o valor da educação, enfim. 2, homilia. E aqui, né, ele dá quase que um mini cursinho para os padres capricharem um pouco melhor nas homilias. O nosso ouvido não é pinico, né? Então, por favor, sujeito, capricha um pouco mais. Né? É a hora de estabelecer um diálogo evangelizador. Não é para contar historinha, não é para falar o que você fez, o padre falar o que ele fez no final de semana, o que ele achou, para onde ele foi, o que ele viu. Eu não quero saber da sua vida, né? Eu quero saber o que Jesus apresenta e quais os desafios e as alegrias que Jesus, o evangelho e a igreja lhe dá. Né? Então, a liturgia, o contexto litúrgico, a conversa de mãe, enfim. Pregação, a preparação da pregação, ou seja, de novo, essa ideia da homilia. Como é que prepara? Então, é praticamente um cursinho, assim, né? Culto da verdade, personificação, enfim. Uma evangelização para o aprofundamento do querigma. Uma catequese querigmática e pedagógica, processos de crescimento e, finalmente, ao redor da palavra de Deus. Eu não estou aqui ao redor de pessoas, eu não estou aqui ao redor de ideologias, eu não estou aqui ao redor disso ou daquilo, eu estou ao redor da palavra de Deus, que me desafia, que me incomoda, que me envia em missão. Né? Então, é muito, muito pautado nesse ambiente interno. 4, uma dimensão
social da evangelização. Papa Francisco, ele se caracteriza muito por causa dessa preocupação dele para com a injustiça social, para com a pobreza injusta, né, para os descartados. Então, por exemplo, ele tem falado muito, né, lembra da fala dele em Lampedusa, né, por ocasião das questões da migração, né, das crianças, dos idosos. Então, são pautas assim que caracterizam muito estes 10 anos dele, né? E ele fala, atenção, nós não podemos pensar só a evangelização dentro da igreja, mas devemos pensar no testemunho dos discípulos e discípulas do Senhor fora da realidade do circuito eclesiástico, né? Afinal de contas, essa fé nossa ela tem que fazer efeito na vida das pessoas, né? Esse reino que eu tanto espero, ele já começa aqui, né? Por relações fraternas, justas, solidárias, honestas, enfim, né? Então, a confissão da fé é o primeiro ponto, as repercussões comunitárias e sociais do querigma. Ou seja, querigma é aquele primeiro anúncio da ressurreição. Cristo ressuscitou, né? Então, o que significa, hoje em dia, dizer isto? O Senhor da vida está vivo. O que é isso? Né? Quais são os impactos disso, as repercussões disso, os frutos disso na nossa vida concreta? Né? Uma confissão de fé e compromisso social. Olha que bacana! Não são duas coisas. As duas coisas estão complementares. A minha confissão de fé e o meu compromisso social. De um reino que nos solicita, a doutrina da igreja sobre as questões sociais, aqui ele retoma um pouco, né, rapidamente assim, as questões principais da doutrina social da igreja, enfim. Segundo ponto, a inclusão social dos pobres. É preciso trazer os pobres para dentro, né? Então, ele termina falando da importância de cuidar da fragilidade. Isso tudo, repara, é uma dimensão da evangelização, não é uma outra coisa. Bem comum e paz social são princípios, mais uma vez, de doutrina social da igreja. Aqui ele tem 4 afirmações, que ele já tinha trabalhado isso como bispo, né? Fazia parte, inclusive, da tese dele de doutorado, né? O tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante do que a ideia e o todo é superior à parte. Depois, termina essa parte da dimensão social convidando a vários diálogos. O Papa gosta disso, dessa ideia de reunir pessoas, mentalidades, concepções diferentes para discutir, trocar ideia, refletir juntos, aprender, enfim. O sínodo é isso, né? E lembrem-se que na Laudato Si, cujo também temos um curso aqui no canal a respeito disso, né? Também a ideia de diálogo aparece muito. Então, não significa que nós tenhamos respostas. Nós temos desejo de fazer juntos. Então, não tem aquele que já detém todas as possibilidades. Não. Né? Vamos sentar, vamos discutir. Então, diálogo primeiro, entre a fé, a razão e as ciências. Depois, ecumênico, aqueles que creem em Jesus. Relações com o judaísmo, interreligioso e num contexto de liberdade religiosa. A gente sabe, né, como a questão religiosa mundo afora é um grave problema. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos de destacar o grande preconceito que as religiões de matriz africana sofrem. Então, muitas vezes, nós não temos problema com o islamismo, nós não temos problema com os judeus, nós não temos problema com o budista, o nosso problema, muitas vezes, é com as religiões de matriz africana, né? Que é triste como a gente tem tratado essas tradições. Tudo bem, chegamos assim ao 5º e último capítulo da Evangelii Gaudium, evangelizadores com espírito. Como eu dizia para você, não dá para a gente evangelizar senão com base numa boa espiritualidade, num contato com Deus, com o projeto de Jesus, em clima orante, né? Então, motivações para um renovado impulso missionário.
encontro pessoal com o amor de Jesus que nos salva. Então, é essa ideia de ter um encontro pessoal com Deus. Livro de Jó, né? Antes eu acreditava porque outras pessoas me diziam, mas eu agora acredito por mim mesmo porque meus olhos te veem. Né? Então, é muito importante a gente se perguntar nisso. Né? Como eu dizia, talvez muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas não tenham tido ainda propriamente, profundamente, um encontro pessoal com Deus. Deus ainda não tocou devidamente o coração delas. Elas ainda não entregaram plenamente a vida a Jesus, né? Não se converteram. Então, esse é o primeiro critério. O prazer espiritual de ser povo, prazer, alegria de ser pertencente a povo de Deus. Na Fratelli Tutti, tem uma parte em que ele fala que muitas vezes a gente não quer ser povo. A gente quer ser elite, apartada do povo. Mas aqui, ao contrário, ou seja, eu gosto de fazer parte desse grupo, ação misteriosa do ressuscitado do Espírito, ou seja, é Deus que provém as coisas. Né? Depois ele termina, então, invocando sempre Maria como uma grande mãe da evangelização. Então, ela é, como outras vezes se diz, a grande estrela da evangelização. Sigamos juntos, meus irmãos, minhas irmãs, como missionários, como discípulas, como pessoas que, de fato, querem evangelizar com amor, com alegria, nos moldes do Papa Francisco. Então, hoje, nós fizemos essa rápida incursão, é só um sobrevoo, como eu disse, né? Espero que você já tenha lido, mas atenção, eu te convido a retomar o texto, né? Vai lá de novo, então pega de novo a Evangelii Gaudium, porque cada vez que a gente lê, a gente descobre coisa nova. Esses dias agora que eu estou preparando esses 3 encontros aqui, eu já descobri umas coisas, falei assim, caramba, olha que trem bonito que num primeiro momento eu não tinha percebido. Né? Então, convido você, né, para a gente se preparar bem. O aniversário, propriamente, da Evangelii Gaudium, então, será dia 24 de novembro. Então, nossos 3 encontros são quase que preparatórios para a gente soprar as velhinhas desse plano de governo do Papa Francisco. Desejo a você uma boa semana. Nos vemos na próxima semana com as temáticas principais da Evangelii Gaudium. Fraterno abraço e até lá. Tchau, tchau.